Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nessa série especial sobre os 5 anos do Covid-19. Hoje estamos na cidade de São Paulo para falar um pouquinho sobre como que o mercado financeiro, como a gente costuma brincar aqui a Faria Lima, embora não estejamos na Faria Lima, como que ela administrou esse mercado imobiliário no que diz respeito a papéis, mas sempre ligado ao ativo imobiliário. E para isso nós estamos aqui na BGR, junto com Martim Andrés Jaco, que é sócio fundador da empresa. Tudo bem, Martim? Tudo bem, muito obrigado aqui pelo convite, um prazer estar com vocês. Martim, nós temos 3 blocos. O primeiro deles é o Enfrentando o Desconhecido. São os 4, 6 primeiros meses, cada empresa enfrentou um período mais curto ou mais longo de dificuldades, de incertezas naquele período inicial do Covid, que foi ali de março até agosto, setembro, muda um pouquinho para cada empresa, né? Como que foi o primeiro momento em que você se lembra de que a Covid, vocês aqui na empresa perceberam, isso vai afetar os nossos negócios? Olha, isso afetou o mundo inteiro e quando começou ninguém sabia efetivamente o que ia acontecer. Então a gente foi muito reagindo dia após dia, pegando o máximo de informações, né? Então, na verdade, quando se decreta um lockdown, como foi feito no Brasil e foi feito basicamente no mundo inteiro, você já tem um primeiro efeito muito grande. Ninguém vai utilizar teus escritórios. Claro que surgia a primeira dúvida. Bom, o que acontece? Todos os contratos vão ser rescindidos? O que vai acontecer? E ao longo do tempo a gente foi aprendendo que, olha, uma estratégia dos imóveis bem localizados, corretos, não vai fazer com que o mercado de escritórios desapareça. Vai sofrer durante o período, mas as empresas vão voltar. A gente sentiu esse mesmo comportamento das empresas. Nenhuma saiu, vou rescindir. Uma ou outra sim fez isso, mas a grande parte disso não pela pandemia, mas por outros motivos. Já estava pensando em algum tipo de saída, ou de redução, ou tinha algum problema já econômico e simplesmente falou, bom, vou aproveitar isso aqui para me replanejar ou para me reposicionar. Mas a grande maioria daquelas que tinham os ativos, que a gente sempre insistiu nisso e acho que hoje virou algo comum no mercado, que tenham boas especificações técnicas, isso é commodity, tem que ter as melhores especificações técnicas, mas tenha muito acesso, né, muito transporte ao redor e muito serviço no empreendimento e no entorno, isso aqui que a gente achava que era o produto líquido, esses imóveis que tinham essas características continuaram com ocupação. As empresas naturalmente falaram, olha, não vou rescindir o contrato porque vai voltar, se eu rescindir, vou voltar, vai sair mais caro, porque eu vou ter que montar tudo isso de novo e talvez eu não encontre esses espaços. E obviamente se começou uma negociação com esses grandes inquilinos, né? De que tipo, olha, me dá um desconto, vamos abaixar um pouco o aluguel, devolve uma parte que não está sendo utilizada e a gente foi navegando dessa maneira. Então o que a gente começou a descobrir nos 3, 4 primeiros meses foi isso e foi como a gente navegou toda a pandemia. Estou falando aqui unicamente da parte de escritórios, né? Então, num primeiro instante a gente teve uma estabilidade dos inquilinos e para nossa surpresa no portfólio como um todo, durante a pandemia a gente começou a aumentar a ocupação dos nossos escritórios. Porque grandes ocupantes que entenderam a necessidade de estar nesse tipo de imóvel, especificação técnica, né, localização com acesso e transporte público e áreas de retail, áreas de suporte, começaram a ver que as oportunidades eram poucas e essas grandes empresas falaram, bom, é uma oportunidade de eu já me preparar para a volta, porque ela vai ser boa. Claro que tinha toda a dúvida. A volta, vamos voltar com o mesmo número de funcionários, mesmo número de staff, como é que vai ser que vai funcionar? Então, você teve essa outra discussão para que todo mundo soubesse quais são as dimensões. Mas, para nossa surpresa, esse tipo de imóvel, que era o que a gente tinha no portfólio, começou a ser alugado durante a pandemia. O que você está querendo dizer é que talvez algumas empresas foram corajosas no seguinte sentido. Eu imagino, colocando no lugar da empresa aqui para ver se é isso que aconteceu. Né? Muitas empresas vão querer sair de escritórios, de bons escritórios, como você está mencionando, né? Escritórios 2A, 3A, e talvez quando voltar vai faltar espaço bom. Então eu tenho que me antecipar, tenho que fazer essa ocupação. E pensando que eu não sou uma empresa, geralmente essas empresas, estamos falando de empresas de grande porte nacionais e multinacionais, então são empresas que não pensam na ocupação 2, 3 anos, pensam no longo prazo.
Então, se eu tiver aqui 2 anos, entendeu? Talvez carregar algum tipo de espaço, eu consigo, porque eu também consigo um benefício de mais carência, entendeu? De algum tipo de ajuda no fit-out, de alguns descontos, um valor de locação menor nos primeiros anos, mas eu garanto essa ocupação com a qualidade que eu vou precisar no futuro. Então foi esse o movimento. Tem movimentos clássicos, e sem citar nomes, de instituições financeiras que tomaram decisões ao contrário, vai acabar, vou devolver todas as minhas áreas na região Faria Lima e vai ser agora, todo mundo vai trabalhar de casa, todo mundo vai trabalhar de áreas distantes e fizeram uma estratégia que não se sustentou, tiveram que voltar para essas áreas e voltaram pagando mais caro. Porque na hora de saída tem contratos de locação, que os contratos nesse período existia assim uma dúvida, os contratos vão estar valendo? Né? Eventualmente o judiciário pode dizer, não valem mais as multas, não tem, mas o judiciário manteve, são contratos que estão feitos das empresas, tem que ser mantidas as condições, então as empresas que optaram por sair tiveram que pagar as penalidades. Então você entrar num edifício de escritórios, fazer toda a parte de capex, de layout, que é caríssimo, aí depois você sair em pouco tempo, onde você não depreciou esse capex, aí você tem que pagar a multa, devolver os benefícios que você teve e eventualmente dar aviso prévio, para depois você ter que voltar em 1, 2, 3 anos e refazer tudo, é muito mais caro do que manter. Então as empresas, e a gente ajudou muitas delas, porque eram problemas nossos e das empresas, não era um contra o outro, né? Estamos todo mundo no mesmo barco, tem essa pandemia, olha, você quer que a tua empresa funcione, a gente quer que os nossos edifícios sejam ocupados. Então você senta com eles e faz todo esse planejamento. Olha, tenho 5 andares, vou te devolver um, porque efetivamente vou deixar o pessoal em casa, mas olha, me deixa um direito de preferência quando você vai voltar nesse aqui, me dá uma redução do aluguel. Trabalhamos dessa maneira. Claro que no nosso portfólio, que a gente tem muita área de retail nos térreos dos nossos empreendimentos, esse foi um caso à parte. Esses a gente teve que dar basicamente um write-off. Olha, não vou te cobrar nada, porque essas empresas dependem da ocupação do prédio, não tem ocupação no prédio, essas empresas têm funcionários e tudo, a gente foi muito mais pelo lado, olha, vamos ajudar que eles pelo menos mantenham também as operações, mantenham as pessoas empregadas, mas não nos paguem aluguel, utilize isso para manter um pouco da tua estrutura. O retail foi dessa parte, e o retail de maneira geral foi isso. O retail não teve gente indo aos shoppings, eles tiveram que dar write-off de receita, né? Tipo, não tinha como seguir. E você teve o outro lado também da parte de logística, que, bem, todo mundo sabe, né? A logística, todo mundo de casa, precisava consumir produtos e a logística teve um boom enorme. Agora, tudo isso da pandemia, quando a gente olha, e é fácil falar isso hoje, depois de ter passado, mas a pandemia simplesmente acelerou tendências que elas já vinham ocorrendo. Então, da parte de escritórios, já existia uma tendência muito grande das empresas estarem procurando boas especificações, transporte público e serviços. Por quê? Pô, eu não quero mais carregar a responsabilidade de ter que levar um fretado, por exemplo, meus funcionários ao meu lugar de trabalho. Eu quero que eles vão do jeito que eles quiserem. Então, tem que estar num lugar que dê essa aqui, então não é mais responsabilidade minha. Como eu tampouco quero ter a responsabilidade de ter que ter um restaurante no meu andar, porque no entorno não tem. Eu vou estar num lugar que tem muita possibilidade e a pessoa come onde quiser e tudo, onde a pessoa tem academia, possa chegar mais cedo, enfim, onde ela possa fazer sua vida melhor. Então, quando você tem esse grupo de empresas que já começavam a pensar nisso, outro grupo, estou te falando tudo isso antes da pandemia, que já começaram, olha, eu tenho 1.000 funcionários, foi um caso de uma empresa no Ventura que a gente tinha, tenho 1.000 funcionários, mas vou montar um layout para 750, porque eu já estou trabalhando em período que tem gente que fica em casa, tem gente que não vem às sextas-feiras, tem gente que vem em outros períodos, a gente fez um levantamento nos últimos anos e a gente teve sempre o máximo de ocupação 75% do escritório. Então, para que eu tenho que ter 100% para todo mundo, né? Então, tinha gente que já estava trabalhando nisso. Então, eram todas as tendências que já existiam, mas quando veio uma pandemia, isso vira basicamente conhecimento popular. Todo mundo fala, olha, a vantagem de eu estar nesses lugares, a vantagem de eu ter retail, a vantagem de eu ter infraestrutura, tecnologia, né? Um detalhezinho pequeno, né? Quando começou essa pandemia, não posso tocar em nada, lembra toda aquela crise, né? O gel em todo lugar, não posso colocar a mão em nada. Nós fomos os primeiros a instalar as câmeras de reconhecimento facial para abertura das catracas. Que parecia que a gente estava inventando ficção científica, mas no fundo essa tecnologia já existia, só não era utilizada porque era mais cara, né? O pessoal tem crachás, né? Ou até digital funcionava, mas a gente trouxe e fomos mostrando, fizemos até um pessoal veio aqui, queria gravar para mostrar como estava funcionando o acesso com a mão no bolso, que a gente chamava, né? O cara desce do carro, não põe a mão no bolso, com a face vai abrindo tudo e chega na mesa de trabalho dele. Então esses detalhezinhos já existiam. Quando veio a pandemia, não, todo mundo vai colocar. Então esse conhecimento virou geral. Da mesma forma que logística todo mundo já esperava, as projeções eram próximos 10 anos, vamos crescer tanto. Veio uma pandemia, ela só acelerou isso, que talvez ia fazer em 10 anos, foi feito em 2, em termos de volume, em termos de valor, em termos de distribuição. Ótimo. Né? Então,
Muito do que aconteceu já vinha acontecendo. E você conseguiu resumir bem tanto algumas partes difíceis quanto algumas coisas já bem positivas. Mas eu queria entender aqui, como gestores, quais foram as primeiras decisões difíceis que vocês tiveram que tomar? As primeiras decisões difíceis que a gente teve que tomar. Primeiro, você, na área de retail, que é algo em torno de 4, 5% da receita total, mas essa primeira reunião, olha, não vamos ter receita disso. Talvez nós fomos também um dos primeiros a tomar receita. Não vamos ter receita, vamos perdoar essas dívidas. Claro, como é que você perdoa, né? Você faz um mecanismo no contrato que a gente encontrou à época, né? Foi também muito utilizado no mercado. Olha, eu não vou te cobrar isso, vou deferir tudo para o final do teu contrato. Se no final do teu contrato você renovar, eu te perdoo essa dívida. Né? Então, era uma forma de você estar ali, depois você dava, se continuava, vamos sobreviver. Então, essa foi difícil porque você dá write-off, ninguém queria, né? A época, uma empresa cotada na bolsa, entendeu? Enfim, que toda era acompanhada pelo mercado, isso podia ser muito ruim. Segundo ponto foi sentar com os inquilinos, entender quais eram as dores deles e chegar a acordos para que eles continuem ocupando. Né? Então, foi uma conversa muito franca com os inquilinos, olha, eu não vou rescindir nada, porque talvez eu tenha que voltar, mas eu preciso passar por esse período, você me dá um desconto, então se negociou diferimentos, alguns descontos pontuais, etc., para firmar. Essas foram outras decisões difíceis. E no nosso caso, uma decisão que a gente tomou, e acho que até tomamos muito rápido, à época a gente tinha algo em torno de 11 bilhões em ativos, quase 400 mil metros de área de escritório, e a gente tinha 3 bi de dívida muito comportada. Primeiro ponto que a gente já viu, olha, esse custo da dívida vai começar a aumentar, e com essa diminuição da receita, com esse potencial incremento da vacância, né, que a gente não sabia, o primeiro ponto que a gente fazia é pagar a dívida. Como você paga a dívida? Vendendo ativos. Né? Então essa foi outra decisão muito difícil. Estávamos num ramp-up 2019, o mercado vai estourar, vai ser o melhor ano 2020, porque os aluguéis vão subir, porque agora a gente tem uma retomada muito grande, veio a pandemia, levou tudo para baixo, e tomou uma decisão, vamos vender. Não é o melhor timing para vender, mas sim é o melhor timing você vender e pagar uma dívida. Então, fizemos esse trade-off e acabou que o resultado foi bom, mas essas foram decisões muito difíceis. Nesse momento que vocês venderam ativos, né, e dá para se falar que a dívida em relação aos ativos era uma dívida comportada, né? Qual que estava a taxa de juros naquele momento? Porque a taxa de juros rapidamente caiu para o nível histórico, né, 2%, qualquer coisa parecida. E então, assim, era um momento que o pessoal estava ávido por tomar a dívida, né? Vocês decidiram desalavancar no momento em que a taxa era historicamente baixa? Então, na verdade, quando já deu sinais que começava a subir, que a gente começou a desmontar. Então, não foi quando todo mundo começou a pegar, quando ela chegou ao 2 e você tinha transações, CDI mais meio, CDI a 0,75, poxa, CDI a 2, 3, 4 mais meio, poxa, é uma coisa que a gente nunca teve, é uma alavancagem super positiva. Mas essa possibilidade da gente vender os ativos e pagar a dívida aconteceu em 2018 e 2019, quando a gente renegociou todas as nossas dívidas e a gente fez questão sabendo, olha, a taxa de juros vai cair, então vai ser um momento muito bom. Só que a gente acreditava, essa taxa não vai ficar 2 para o resto da vida, essa taxa vai voltar a subir, porque vai criar inflação, entendeu? Porque, enfim, o Brasil é Brasil, tem que estar acostumado a altos e baixos. Então, vamos criar em todas as nossas dívidas mecanismos de saída, ou seja, que eu possa prepagar quando eu quiser. Isso fez que quando a gente negociou a nossa dívida, a gente conseguiu condições até piores do que o mercado estava conseguindo. Porque o pessoal, não, eu te faço um lock-up de 3 anos, mas eu te abaixo o custo da dívida. Não, eu não quero ter o lock-up, eu quero poder sair quanto eu quero. Né? Mas se você aceitar ficar com lock-up, é um contrato mais longo, entendeu? Lá na frente eu te abaixo a multa. Não, eu prefiro que você me abaixe a multa aqui e me cobre mais caro, mas que eu tenha essa liberdade. Então, quando a gente começou a ver essa inversão de juros, que quando começa essa inversão, você não sabe onde ela vai parar, né? Todo mundo pode ter as suas expectativas, economia, mas na verdade nunca acaba sendo isso, né? A gente acaba sendo surpreendido para melhor ou para pior, mas dificilmente é aquilo que se espera, né? Infelizmente. A gente começou a subir isso, falamos, quer saber? Vamos vender ativos e prepagar a dívida, não ter discussão. Quando a gente foi prepagar então a dívida, obviamente quem nos financiava falava, não, eu te refinancio, eu vou te dar algum benefício. A nossa posição foi muito clara, não. Vou exercer, está aqui a multa que eu tenho que pagar, te pago a multa, mas eu tiro disso. Por quê? Porque existia um desbalanceamento muito grande na nossa. Olha, se os aluguéis hoje estão ameaçados de falta de ocupação e certamente estão ameaçados por uma redução de valor, eu tenho a equação financeira, por mais que fosse comportado, chega uma questão de custo que não se paga mais. E aí eu estou correndo
o recurso dos investimentos dos nossos acionistas. Então a gente tomou essa decisão, muito questionada na época, porque vocês vão diminuir, vocês vão estar num portfólio ótimo, mas a gente está aqui para servir o acionista, o cotista, né, o investidor, então tomamos o que a gente acreditou que era melhor sair da época e acabou sendo um resultado muito bom ali para os nossos acionistas. Entrando então no nosso segundo bloco, que é o Recalculando a Rota, né? Qual foi? Queria que você comentasse assim alguns movimentos que vocês fizeram então de oportunidade que existiu dessa reciclagem de ativos, né? Vocês historicamente foram também muito reconhecidos pelos principais movimentos do setor de logística aqui do Brasil, né? Foi um momento que muita gente comprou ativos de logística, né? Vocês fizeram justamente o movimento, né, contrário, né? Então era um momento que todo mundo é oportunidade de comprar e vocês que tinham uma carteira enorme fizeram diferente. Por quê? A gente sempre teve uma visão assim muito clara, o mercado é feito de ciclos, e não só os ciclos de mercado, mas também o ciclo de cada investidor, de cada investimento que você fez. Então a gente sempre acredita que todo tempo, independente se o mercado está muito bom, se o mercado está muito ruim, sempre tem negócios para fazer, tanto de compra como de venda. Então a gente tem que ficar atento a essas possibilidades. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente sempre se colocou como investidor oportunístico. Não vamos colocar nunca uma meta de aquisição ou de venda, mas vamos olhar o mercado, se tem uma oportunidade, tanto para compra ou para venda, a gente analisa, faz sentido, a gente executa, né? Então essa foi um pouco a nossa visão. Aí quando a gente começou a montar os primeiros portfólios, né, nessa história de 16, 17 anos de BR próprios, a gente fez 30 bilhões em transações. Acho que talvez a companhia que mais transações imobiliárias fez, que é a compra do tijolo, seja ele escritório, seja ele área de retail que a gente tinha, ou seja área de galpão, operar e achar, poxa, o timing certo para minha saída. E o timing certo para minha saída que me dava um resultado, talvez fosse o timing certo de alguém que quer entrar nessa época e tem perspectivas melhores ali na frente. E podiam dar certo, podiam dar errado, assim como a nossa saída podia dar certo, podia dar errado. Então a gente sempre foi muito ativo nessa parte de compra e venda. Montamos talvez o que foi, por volta de 2012, um dos maiores portfólios de logística do país e vendemos quando um grande investidor estrangeiro queria fazer sua entrada no Brasil, queria comprar um portfólio grande, veio, saímos com quase 100% de ocupação, recorde de valor de locação à época, então nos deu um retorno muito grande. O mercado continuou subindo naquela época, mas para nós fazia sentido, a gente fez um retorno muito bom, vamos fazer agora novos investimentos. Saímos por volta de 2013, 2014 desses investimentos e retomamos em 2017, que a gente viu, o mercado agora esfriou, vamos voltar e pegamos todo esse mercado. Com escritórios foi a mesma coisa, né? Então a gente sempre olhou esses ciclos e a gente sempre tomou decisões baseadas no nosso estudo, na inteligência, no que a gente olha no mercado, né? Claro que a gente acompanha o que está todo mundo dizendo, mas a gente chega às nossas próprias conclusões, né? Então a gente tenta ser sempre muito pragmático, muito claro que é basicamente, eu tenho que dar retorno para os investidores, então se isso está dando retorno, eu saio. E também, se isso não está dando retorno, eu tento sair o mais rápido possível, entendeu? Para parar de sangrar. A gente nunca se iludiu, puxa, pode ser que melhore, que vai recuperar, vou esperar mais 2 anos, porque nossa visão é muito conservadora do ponto de vista dos recursos dos investidores. Como diria o Daniel Kahneman, né? Se está dando mal, a maior probabilidade é que piore. Continue dando mal. Isso. Mas cerca de 90% das pessoas, não importa se é na vida pessoal ou profissional, elas dobram a aposta no erro. A gente até comenta aqui dentro, a gente tira, assim, usa uma expressão, tem muita neurose, né? O que o mercado está fazendo? Então vou fazer a mesma coisa para que não achem que eu estou fazendo ao contrário. A gente sempre foi, olha, vamos tomar a decisão que a gente achar. Então, putz, se acham, para que você está vendendo esse portfólio? Vamos vender? Poxa, a gente achou que fez certo. Na parte de logística, teve ativos que a gente vendeu, 3 anos depois a gente recomprou pelo mesmo valor nominal sem correção. Ou seja, ganhamos muito dinheiro nesse período. Pegamos dinheiro que a gente recebeu, deixou no banco, ele cresceu e a gente pegou o mesmo dinheiro modular de lá, ou seja, deu uma sobra e recompramos ativos, né? A gente acha que fez isso certo. Claro, algumas vezes não saiu tão bem como a gente queria, mas a gente tentou ser sempre muito pragmático, né? Então essa neurose do pessoal acompanhar às vezes não dá muito certo. Vocês em algum momento acreditaram, eu já percebi na tua fala que não, mas eu queria que você deixasse mais explícito, né? Que aquela onda do novo normal ia acontecer? Não.
A gente nunca acreditou nisso, né? Até a gente, por ser uma empresa pública à época, em 3 meses a gente tinha que ir lá e a gente sempre, se olharem o que a BR Properties falava, era sempre isso. Pessoal, estamos passando um período de crise, tem todo um ajuste, mas a verdade é que os edifícios não vão deixar de existir. As pessoas não vão poder trabalhar em casa para o resto da vida, porque aquilo que a gente sempre falava que hoje é meio vox pop, mas como é que você vai ter criatividade? Como é que você vai ensinar as pessoas a trabalharem, né? Como é que trainees, como é que estagiários vão aprender? Você só aprende estando lado a lado, né? Como é que alguém se comporta levando para uma reunião. Não dá para fazer tudo de casa, né? Tanto que as empresas, à medida que foram percebendo isso, sempre começaram a brotar. Tal empresa exige que todo mundo volte, tal empresa tira de 3 dias para 4 dias presencial, né? Tá proibido, enfim, começou toda essa movimentação. A gente acreditava nisso e a gente falava nisso, mas falava por achismo? Não, falava porque a gente tinha uma carteira de inquilinos, que a gente conversava com eles, e poucos foram os casos de devolução. Sofremos sim com a renda, que ela caiu naturalmente pelos descontos, mas a ocupação continuava firme, né? Então a gente falava isso com esse conhecimento nosso, que a gente acreditava. Acabou que sim, deu certo. O novo normal, quando todo mundo falou, novo normal, o pessoal não vai vir trabalhar, os espaços vão ficar abertos, na verdade, nunca foi o que a gente acreditava. E quando você olha escritórios, hoje, para nós, o balanço é bem claro. Os escritórios saíram fortalecidos dessa pandemia. Eram muito, mas hoje saem fortalecidos em que linha? Anteriormente, como você falava de escritórios? Eu preciso de 1.000 metros. Eu vou ver quais são os prédios que têm 1.000 metros, vou visitar os 1.000 metros, vou ver qual eu gosto mais, qual eu consigo uma melhor negociação e ocupo. Na verdade, hoje trouxe que os inquilinos, olha, pode ser até que eu precise de 1.000 metros, mas 1.000 metros desse prédio é completamente diferente desse outro. Um prédio que me dá acesso de transportes de várias fontes, que me dá acesso a áreas de serviço no prédio e no seu entorno, tem um valor diferente de outros 1.000 metros de outro lugar. Ah, mas aqui é muito mais barato, talvez esse outro que não tem tudo isso. Bom, mas esse mais barato eu vou ter que pagar. Essa conta vem de alguma maneira. Então, na verdade, saiu muito mais fortalecido esse tipo de prédio. E outro ponto, algo que foi muito interessante, né? Como é que se trabalhava antes, né? Você vai trabalhar numa empresa, então tem a tua estação de trabalho, você entrava, fazia o caminho de abelha, sentava na sua mesa, trabalhava ali o dia inteiro, levantava para ir almoçar, talvez você fosse para uma sala de reunião, mas ficava ali. Eles perceberam que, na verdade, as pessoas queriam trabalhar melhor, né? Que, de novo, um grupo de empresas já estava fazendo isso, mas virou depois conhecimento público, né? Não, as pessoas não querem mais só estar numa mesa. As pessoas têm diferentes cenários de trabalho durante o dia. Então, sim, a pessoa chega, talvez queira, deixa eu colocar minha ordem, meus e-mails em dia. Precisa de um espaço com mais cuidado. Tenho que ler uma minuta de contrato, alguma proposta que eu tenho com mais cuidado. Preciso talvez de uma sala mais isolada. Tenho que fazer uma chamada muito importante, entendeu? Então, phone booth, né? Vou me reunir com a minha equipe, mas quero me reunir de maneira informal. Então tem um lounge interno, tal. Não, vou receber pessoas que vêm de fora, que também vão ter ligações de gente que vai participar à distância, então tem que ter equipamento nessas salas. Então o importante era você criar dentro dos layouts todos esses novos cenários de trabalho. E a verdade é que esses cenários de trabalho te ocupam mais área do que ocupavam anteriormente. As áreas comuns são maiores, né? Antes você apertava o máximo que pudesse para colocar nada. Hoje não, você tem que ter a sala de descanso, o hall, esses outros cenários que eu estou comentando. E outro ponto, as empresas também queriam ter acesso ao ar livre, porque isso a gente aprendeu com a pandemia. Poxa, ar puro e verde faz bem, né? Então, prédios que fornecessem isso começaram a ser olhados não só pelos 1.000 metros que eu vou ocupar no meu andar. Poxa, mas eu tenho um hall aqui que dá para um jardim, que tem um lounge, o prédio tem um Wi-Fi, as pessoas podem descer e trabalhar aqui, também tem um café que podem fazer uma reunião de trabalho aqui embaixo, podem fazer uma entrevista em horários, em fases diferentes. Então, esses prédios, onde é que a gente diz o ganho? Eles deixaram de ser simplesmente pelos 1.000 metros de andar que ocupar e passaram a ser analisados como um prédio como um todo. E isso dá mais valor para aqueles prédios que atendem essas necessidades dos inquilinos. Então esse foi um ponto que a gente acha que para esse tipo de imóvel, que a gente sempre fala que o tipo A nosso tem esses 3 pontos, especificações, transporte público e serviços, esses foram os grandes beneficiados porque eles estão sendo avaliados por todo o projeto, não por uma área específica. E na logística? Nós tivemos o crescimento da logística tradicional, fulfillment, né? Mas a logística urbana cresceu mais ainda, né? Talvez, enquanto no mercado americano, no mercado asiático, nós temos grandes players que têm 50%, 55%, às vezes 60% do mercado, aqui no Brasil o mercado é bem pulverizado, né? O líder tem 30%, depois tem 15%, 12%, 18%, então
né? E parece que teve um movimento de uma concorrência assim, não, eu vou entregar em 2 dias, não, eu vou entregar em 1, eu vou entregar no mesmo, eu vou entregar em 2 horas, né? E aí teve uma corrida por espaços urbanos de logística, mas não estou falando do self-storage pequenininho, né, também, eu estou falando de centros razoavelmente grandes, 20, 30, 40 mil metros, um perímetro urbano também. Como que você vê essa concorrência que existiu dessas mega empresas de distribuição, né, de sortimentos gigantescos que vão diretamente ao público final pela internet, para favorecer o crescimento gigantesco da logística? A nossa logística, quando a gente comparava antes de pandemia com as logísticas que você tinha em outros países muito mais envolvidos, a gente estava engatinhando, a gente estava começando. Quando vem uma pandemia e efetivamente diz, olha, eu tenho que desenvolver muito mais rápido, porque aquilo que eu achava que ia acontecer em 10 anos vai acontecer em 6 meses ou em 1 ano, você teve uma procura enorme para as áreas. Então, uma série de projetos que já vinham sendo desenvolvidos começaram a ser procurados porque eu tenho que ter proximidade. E não é diferente do racional de escritórios. Quais são os grandes empreendimentos que foram favorecidos? O que eu tenho acesso bom de estrada, o que eu tenho mão de obra, o que eu estou mais próximo do meu centro consumidor. Então você precisava, na verdade, criar para toda essa demanda a malha inteira de logística. Então você precisava criar os grandes centros de distribuição que podem receber de todo mundo e lá fazem algum trabalho. Depois, os grandes centros de distribuição para dentro da cidade, então que saem com os caminhões primeiros. Os centros menores para a cidade de São Paulo que estão dentro da cidade, né? O famoso last mile, que estão aqui dentro porque vão distribuir ainda para tomadores muito menores ou individualmente. Então, tudo isso faltava construir. Então, você teve uma demanda altíssima e os projetos foram acelerados e as ocupações ocorreram. Um detalhe interessante, valores de locação ainda estavam muito baixos, porque a gente vinha de uma recuperação desse mercado, então os valores de locação demoraram a subir, mas o custo de construção tinha aumentado muito. Então tinha muitos projetos que ainda não estavam dando resultado, apesar da grande demanda, né, do ponto de vista de retorno, né, econômico, mas que você sabia que algum dia isso aí tinha que mudar. Isso foi o que aconteceu. Então você teve essa grande procura e ainda a gente está no mercado que tem muito para expandir. Agora, tem que se evitar fazer os erros que já foram feitos no passado. Você tem que estar na localização correta, com a mão de obra correta, com os benefícios corretos. Simplesmente porque você não encontra mais nessa região, você fala, bom, vou para essa área secundária ou terciária, que tem que chegar por uma estrada de terra, ou tem que passar no meio de uma cidade, pode ser que hoje dê certo, mas a partir do tempo, à medida que os projetos mais adequados forem saindo, esses terrenos vão sofrer muito, esses projetos. Então a mesma disciplina tem que ter do ponto de vista de investimento. A qualidade sempre vai ser, no nosso ponto de vista, um fator crucial para quem vai ocupar. Então, tem que ser continuado desenvolvendo projetos importantes. E aí o que acontece? Os projetos de grande porte, porque esse foi outro ponto, um dos motivos da gente vender nosso portfólio em 2002, 2013, 2014, foi que a gente tinha muitos imóveis standalone. E a gente também falou, olha, o modelo agora vão ser grandes áreas onde eu consigo diluir o meu custo de ocupação, né, condomínio basicamente, e isso traz uma vantagem competitiva para as operadoras. E que as empresas possam expandir no próprio empreendimento. Então a gente saiu desse perfil e começou a fazer grandes projetos. Esses grandes projetos para serem aprovados demoram muito tempo. Então, no primeiro instante na pandemia, tinha muito projeto que estava há muito tempo sendo aprovado e foi ocupado. Hoje, você começa a ter uma carência desses projetos. Tem gente que comprou sim os terrenos, mas as aprovações, 2, 3, 4 anos podem demorar. Então, vai continuar, na nossa opinião, sendo um mercado muito favorável, porque a gente vai ter um problema de oferta de bons produtos. Não de oferta geral, porque oferta geral qualquer um pode construir em qualquer lugar, mas de bons produtos vai continuar essa carência. No nosso último bloco, que é o Arquitetando o Futuro, a gente começa com uma pergunta mais de cunho pessoal. A gente pergunta sempre a mesma pergunta para todo entrevistado. É a única pergunta que a gente faz para todo mundo, né? A gente pede para a pessoa se imaginar, para quem ainda não é, né? Mas você, acho que ainda não é avô, né? Ainda Martin? não, ainda não. Espero que tenha tempo ainda. Tem um tempo ainda, né? Mas vamos se imaginar daqui a alguns anos, você é avô de um menino, uma menina, vai estar lá com 7, 8 anos, primeiro, segundo ano do ensino fundamental, e ela está na aula de história. Então já vai estar estudando lá 25 anos de pandemia, qualquer coisa assim. Então está nos livros de história, né? E o trabalho de casa pergunte para o seu avô qual foi a maior lição de vida que ele teve na pandemia. Olha, assim, de bate-pronto, acho que
calha muito com o que a gente falou nas nossas lives, nas nossas reuniões com investidores nesse período. Sim, vem uma crise, a primeira coisa é ter muita calma. Ter muita calma, pensar friamente, não entrar em desespero, porque as coisas se solucionam. Podem demorar mais, podem demorar menos, mas ter muita calma, muita paz de espírito para tomar as decisões. Esse é o principal, acho que, aprendizado que a gente tira. Olha, sim, tem uma crise, tem algum problema? Calma. Como a gente vai solucionar? Vamos procurar o máximo de informação, vamos sempre atrás de conhecimento, que isso é fundamental para que a gente consiga tomar as decisões, mas não tome nenhuma decisão impulsiva, mas sempre mantenha a calma e o pé no chão. Muito bom. E como é que você vê, bom, o futuro do escritório você já colocou para nós aqui, né? Esse escritório que na prática ocupa mais espaço por gente, né? Em que para atrair os colaboradores, a empresa tem que ter um ambiente de trabalho, não apenas interno, mas ao redor também, que seja mais convidativo. O contrário, ela vai perder o colaborador, né? Então, essa atenção à diferença dos 1.000 metros que você falou bastante, né? Eu traduzo dessa maneira, porque se a empresa não fizer essa observação dessa diferença, o custo para ela, na verdade, vai ser a perda dos melhores profissionais. Não tem a menor dúvida, o que você está falando assim é corretíssimo e é onde a gente hoje acredita claramente. Já tínhamos essa visão, mas hoje mais do que nunca a pandemia veio para confirmar essa nossa crença, né? Retenção de talento, isso é um ponto importantíssimo hoje. A pandemia ela deixou um pouco de lado a questão da hipocrisia, tem que entrar às 9 e sair às 6. Onde ficou muito claro, poxa, as pessoas têm que ter mais flexibilidade. A flexibilidade ajuda até o trânsito, né? Se as pessoas não precisam entrar todo mundo às 9. Quem quiser entra às 7, quem quiser entra às 8, quem quiser entra às 10, entendeu? E sai em outros horários, etc. Isso ajuda até o trânsito, mas veja que as pessoas também têm a qualidade de vida, que esse era outro ponto, né? Das 9 às 6 tem que trabalhar todo mundo e hoje você vê pessoas que dizem, não, eu quero um tempo para mim, mas eu vou trabalhar da mesma maneira, me dê mais flexibilidade. Já era necessária flexibilidade porque o mundo está completamente globalizado. Então, você tem investidores como a gente tinha da Ásia, da Europa. Então, eu não preciso estar aqui no meu escritório para trabalhar. Eu vou estar em casa e vou estar trabalhando às 10 da noite pela diferença de fuso de horário, sei lá, alguém que está na costa oeste americana, entendeu? Ou vou estar trabalhando às 3 da manhã porque tem gente no Oriente Médio que já são 10 da manhã. Então, você já tinha essa necessidade de flexibilidade. Acho que a pandemia veio acabar com isso. Olha, vamos parar com essa hipocrisia, tem que estar todo mundo nesse horário. Tá? Sim, precisa estar todo mundo junto, ou ter momentos que as pessoas estão juntos pela criatividade, pela cultura empresarial que é importante, isso precisa. Mas não precisamos mais deixar isso. Então vamos dar mais flexibilidade. Essa flexibilidade é o que veio para chegar. Então, alguém que diga, olha, não, eu odeio trânsito, eu não quero pegar trânsito. Então eu vou chegar no meu escritório às 6 da manhã. Só que talvez eu queira fazer ginástica, queira tomar café da manhã. Me oferece isso? Pô, se me oferecem, acho que esse lugar é bacana aqui para trabalhar. Tá? Então depois, puxa, mas no almoço eu quero me encontrar com os meus amigos, eu tenho opções. Não, eu vou chegar mais tarde porque eu vou sair, eu tenho uma festa à noite, eu quero passar no cabeleireiro, eu quero fazer a unha. Tem essa possibilidade? Todos esses detalhes são pontos de atração hoje para você pegar os melhores talentos. Então se você consegue oferecer tudo isso, você vai atrair os melhores talentos aqui para a tua companhia, né? Esse foi o grande aprendizado que a gente teve, que evoluiu aqui de novo. Eram tendências que já existiam e hoje são realidades totais. E em termos de futuro da indústria de fundos, né? Sejam fundos fechados, e do equity também, né? Que vocês atuam nas duas pontas aqui, né? Atuam muito na área de oportunidades, de compras e de saída de ativos, mas também fazem distribuição aqui de fundos fechados. Como é que você vê o futuro dessas duas pontas aqui do mercado imobiliário, mas olhando através do mundo financeiro? Na verdade, até contando um pouquinho, né, a BGR é a evolução da própria BR Properties. A BGR vem de BR Properties Gestão de Recursos, que era uma empresa que estava dentro da BR Properties, que a gente já queria ter esse formato de gestora. Por quê? Porque a gente acredita que você tem que criar os veículos corretos para cada tipo de investidor. Então, você tem um tipo de investidor que ele quer a renda mensal. Ele não está tão preocupado com a valorização que a cota dele vai ter, ele não está preocupado tanto com o retorno total, mas ele está preocupado que ele tenha uma renda todo mês que ajude a que ele pague os seus compromissos. Então esse é um tipo de investidor que precisa de um determinado tipo de produto, como um fundo imobiliário,
né, de tijolo, por exemplo, né, seja de logística, seja de retail, seja de escritórios, que dê essa rentabilidade, ou que dê essa renda mensal que ele queira, até protegidos por um arcabouço legal que diz tem que ser distribuído 95% dos recursos no período de 6 meses, né? Ou seja, algo muito bem amarrado. Então, você tem mercado para esse tipo de investidores. Esse tipo de investidor ainda está engatinhando, estamos falando quase em 3 milhões, mas deveria ter muito mais. Isso aqui vai crescer ao longo do tempo, essa indústria vai ser muito, muito grande, vai ser muito importante. Então, a gente trabalha, sim, tem fundos, tem veículos para esse tipo de investidor. Por outro lado, você tem outros tipos de investidores, que são os investidores, vamos dizer assim, mais institucionais, mas continuam sendo pessoas físicas ou institucionais, mas que têm mais recursos, tickets maiores, e eles não estão tão preocupados com a renda mensal, mas querem fazer grandes investimentos de retorno total, que é o que a gente chama aqui de private equity. Então, esses são os club deals que a gente forma, encontrando um produto que a gente consegue comprar de forma oportunística, que a gente consegue comprar bem, que tem toda uma operação a ser feita e que tem uma saída, que é uma venda ali na frente, que dê o retorno total, que é completamente diferente do perfil de quem quer renda. Então a gente tem essas duas grandes linhas de atuação, e isso nos permite que, se está muito fechada a distribuição, porque a taxa de juros aumentou, então distribuir para quem quer renda hoje é muito difícil, porque não se encontra esse tipo de produto, e o produto está numa renda fixa que é muito mais tranquila. Surgem outras oportunidades para a gente fazer a questão de private equity. E o mercado assim vai movendo e a gente consegue estar nos dois lados. Então a gente acredita que esse mercado ainda está em evolução e tem muito a crescer, vai crescer muito, vai ter muita consolidação, os produtos vai ser aquilo que sempre acontece, os bons produtos vão continuar crescendo, os produtos que não foram montados tão bem vão perecer ou vão ter que desaparecer ao longo do tempo, mas é um mercado que vai se consolidar e vai crescer ainda muito. E para nós encerrarmos, as pessoas buscam, dentro das cidades, a melhor invenção da humanidade. A gente costuma brincar que são as cidades, brincar não, falando sério, mas costuma exemplificar que a cidade é a maior invenção da humanidade. Tem livros que falam sobre isso, inclusive, né? E por que isso? Porque é o local que as pessoas se encontram, né? E esse encontro possibilita a troca, né? E através da troca as pessoas conseguem ser mais felizes. Às vezes, quando alguém pensa na indústria financeira, na indústria de fundos, de private equity, talvez a pessoa não ligue diretamente à ideia como é que isso gera possibilidade de encontros, possibilidades de gerar mais bem-estar. Como é que pode gerar mais bem-estar? Olha, tem aquele disso, a partir do momento que você cria comunidades, já dito isso também, quem vive em comunidades vive mais tempo, né? Então, ou seja, as pessoas têm que encontrar pontos em comum para que elas consigam ter uma vida melhor. Ninguém gosta de estar isolado. Então, quando você reúne as necessidades, por exemplo, de alguém que queira, estou preocupado na minha aposentadoria, eu quero ter uma renda muito fixa assim, acaba se encontrando com esses outros grupos, e aí é importante que o mercado financeiro dê um entendimento, dê educação do que é isso, como pode ser montado, e as pessoas então começam a se interar cada vez mais, tá? Da mesma maneira, o tipo de grupo que você faz para fazer private equity. Puxa, esse é um deal que eu não conseguiria fazer sozinho, mas se eu me reúno com outro grupo de investidores, eu posso fazer. Isso só falando nos grupos de investidores que começam a ter acesso a outras possibilidades, tem todo um processo educacional que é muito importante, as pessoas vão crescendo. E tem também, quando a gente olha de escritórios, olha a comunidade que criou em escritórios. Quando você pensa que um escritório hoje, ele funciona 24/7. Aqueles produtos mistos, onde eu tenho áreas de retail, áreas de residencial, todas funcionam melhor. Por quê? Porque eu estou criando uma comunidade. Então isso também é um aprendizado. As pessoas querem estar mais próximas, querem estar mais junto. Eu quero trabalhar próximo do meu escritório, então aquela separação, essa área de escritórios, esse é o setor bancário, né, Brasília, esse é o setor residencial? Não, hoje tem que ser tudo misturado, e essa comunidade que você vai criando, e aí surgem as dificuldades, né? Ou as grandes interrogações. Tudo bem, mas como é que eu faço funcionar um residencial junto com um escritório? Né? E aí você começa a bolar saídas, né? Poxa, como é que eu atraio o retail? Mas que tipo de retail eu preciso atrair aqui, né? É um shopping que eu estou falando? É um comércio de rua? Então você começa a criar soluções. Então tudo isso faz com que cada vez mais os nossos produtos tenham comunidade. Muito bom, Martim. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Imagina, um prazer muito meu. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição de vocês, mas muito obrigado pela conversa. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Muito bom. Não esqueça de curtir esse vídeo, passar para seus amigos e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.